gente, vamos falar mais uma vez sobre o cangaço, porque é uma matéria que eu fiz opção por fazer a minha pesquisa e tomar por base a psicanálise e a psicologia. Tenho encontrado poucas pessoas, ou raramente, alguma pessoa se interessa nessa área pelo assunto, né? Somente uma única vez eu escutei a professora Whitgard falando que havia encontrado uma pessoa que havia dito que o Virgulino era um psicopata. Bom, mas aqui também eu achei uma coisa bastante interessante, tá? Aqui no livro de Valdir de Moura Ribeiro, né? Eu gosto desse livro, né? Que ele fala o seguinte, vamos ver. Personagem exagerada pela fantasia popular, elevada às alturas de uma beleza que não se possuía, dentro da áurea de um romantismo falso, que a ausência de dotes físicos, tanto a distância da lenda amorosa, que seu interesse por Lampião criou e difundiu. Ele está falando sobre a Maria Bonita, que os refletores foram para cima da Maria Bonita, né? Como uma pessoa que preencheu a vida do Virgulino, o rei do cangaço, Lampião, né? Então, também não é incomum que nós cheguemos até os encontros das pessoas que vão estudar o cangaço. Eu participei de vários encontros do Cariri Cangaço, né? E não é incomum você encontrar pessoas, homens, vestidos como se fossem o Virgulino, o Lampião. Não é incomum, como também as mulheres, né? Então, realmente, as pessoas têm talvez uma necessidade de comparar-se ou de querer ser aquela figura. O meu estudo já é diferente, conforme eu falei, e hoje eu separei um textozinho aqui que é exatamente de uma das coisas, de uma das letras que o Virgulino cantava, né? Nunca escutamos a voz do Virgulino em gravação, mas foi uma pessoa que existiu. Então, eu separei aqui um textozinho, certo? E vou ler para justificar a forma que eu estudo, certo? O que ele cantava? Ele dizia o seguinte: a chupeta que carrego é o rifle, a cartucheira. O leite é bala e chumbo, muito veloz e certeira. Quem segura pedra rocha, quero ver segura a rocha, de Virgulino Ferreira. Essas frases, elas estão muito imbuídas e contém muito da personalidade do Virgulino, não é? Porque quando nós estudamos a psicanálise, né? Então, nós vimos o seguinte, que a primeira coisa, que o filho, né? A primeira grande perda na vida de uma pessoa, de um ser, né, humano, né? Porque vamos contar que os seres são humanos e também existem os animais que não são racionais, né? E o ser humano, a primeira perda, grande perda, é o quê? O seio materno, né? Então, a criança, quando ela perde o seio materno, ela sente bastante, né? E com isso, algumas coisas nós podemos refletir nesse sentido, nesse texto que eu li, nessas frases aqui, né? Dessa música, que dizem que foi do Virgulino. Então, vejam só, o Virgulino, ele está explícito, né? E implícito, dentro dessa forma que ele escreveu aqui, que ele não mamou, não é? Então, porque, vamos lá, a mãe do Virgulino, a dona Maria Sulema, da Purificação,
ela estava grávida de seu terceiro filho, que seria justamente o Virgulino. E ela foi dar à luz na casa de sua mãe, portanto, da avó daquela criança que iria nascer, o Virgulino, o Lampião. Chegando lá, ela deixa o filho, porque ela deixou o filho aos cuidados da avó, né? Para suprir uma necessidade da avó, que estava viúva bem recentemente, muito triste, né? E a Maria Sulema deixa o Virgulino, o Lampião, ser criado pela avó, né? Então, o Virgulino, ele vai ter dois pais, né? Isto eu estou falando simbolicamente, né? Ele vai ter o avô, que seria o marido da avózinha dele, certo? O avô, que era morto, e o pai legítimo, que era José Ferreira dos Santos, né? E a criança, ela, conforme tem na literatura freudiana, a criança, ela vai se apaixonar, o menino pela mãe e a menina pelo pai. Pode ocorrer o inverso, mas nesse caso vamos falar aí, certo? O Virgulino se apaixonaria por quem? Pela mãe. Quem era a mãe do Virgulino? A mãe que pariu, que deu à luz ao Virgulino, era Maria Sulema, da Purificação. Porém, existia a outra mãe, que era a avó. Vejam só que confusão na cabeça de uma criança, né? E essa avó, né, ela não amamentou o neto, porque quem deveria amamentar seria a mãe, que pariu e deixou o filho lá com ela, né? Na boa intenção, naturalmente. Primeiro, para tirar o luto da mãe e a avó também do Virgulino, e segundo, porque a avó não iria amamentar o filho, mas o filho precisava do peito, do seio da mãe, né? Então, daí a chupeta, né? A chupeta que carrego é o rifle e a cartucheira, o leite é bala e chumbo. Mostra aí a raiva que a criança teve a princípio, logo no início de sua vida, a raiva que ele teve de não ser amamentado, né? Pela mãe. A avó não podia fazê-lo, né? E então ele vai disputar o amor da mãe. Qual das duas, né? Seria a avó ou a mãe que o pariu, que deu à luz, né? Quando eu digo assim, pariu, é a forma de se usar realmente dentro da área, né? Então, a Sulema não amamentou o filho, né? A avó não podia amamentar. Gente, isso foi muito sério, né? Na vida da criança, né? Então, daí ele fica na casa da avó, criado pela avó, dormindo com a avó. Tem lá no Museu de Lampião, né? No museu, na casa onde reconstruíram lá da dona Jacosa, que era a avó, né? Tá lá, existe lá uma caminha patente de mola, né? Aquelas caminhas antigas, onde o Virgulino dormia com a avó, aliás, desculpa aí, né? Dormia até os 18 anos de idade. Gente, impossível que o Virgulino não tivesse a sensualidade, a sexualidade, aliás, né? E ele não houvesse controlado os instintos, porque ele estava ali dormindo com a sua avó. Ele teria que respeitar muito a avó, mas ele também tinha os momentos dele, né? Qualquer criança, entre aspas, né? Quando vai crescendo, passando da primeira infância à segunda, né? E assim vai. E ele ficou até os 18 anos dormindo na casa da avó, com a vovó, na cama, certo? Então, isso vai ocorrer, né? Que ele vai ter momentos de ter que controlar-se, né? E ele vai ficar enraivecido, porque também ele tem a culpa,
ele carrega uma culpa, né? E carrega um amor, né? Conforme ele escreve também, deixou escrito, cantava, né? Eu creio que ele não deixou escrito, ele cantava, né? Vejamos, eu nunca vi a letra assim, de Virgulino, a não ser alguns bilhetes que mostram que foi dele, né? Mas ele cantava o quê? Mulher rendeira. Olê, mulher rendeira. Olê, mulher rendar. Tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar gente. Muito forte, muito forte. Porque ele fez isso para a avó dele, ele não fez para uma outra mulher. Ele fez para o grande amor da vida dele. Não é? Agora, claro que isso inconscientemente, né? Então, ele vai se deparar com um problema muito sério psicológico, né? Que temos que analisar nessa linha para entender o porquê do Virgulino ter tanta raiva e querer matar todo mundo. Ele não sabia a quem matar. Qual dos dois pais? Um seria o pai José Ferreira dos Santos. Isso, gente, eu estou falando dentro da lógica da psicanálise, dentro do método da psicanálise. Ele teria que matar. José Ferreira dos Santos não era matar atirando e matando, não é dessa forma. Isso é simbolicamente. E teria também que matar o avô, mas o avô já era morto. Entendeu? Vejam o conflito, né? Que ele criou dentro de si e que vai perdurar para o resto de sua vida. Ele vai sempre ficar dizendo, repetindo, eu vou matar porque eu vou matar quem matou o meu pai, mas ora, ele nunca conseguiu matar aquele que matou o pai dele, na realidade. Porque o pai dele, né, os pais, né, a mãe morreu do coração, a Sulema morreu já em consequência dos desmandos do filho e dos filhos, porque ele carregou o resto dos irmãos tudo para dentro do cangaço, certo? Aí então aí a mãe morre do coração depois que quando chega em Alagoas, né? Morre do coração e o pai foi morto pelas pessoas que estavam já vingando os crimes de Lampião, porque Lampião matava todo mundo, Lampião matava, degolava, cometia as maiores atrocidades, né? Então, nesse meu estudo, eu também verifiquei, conforme eu disse, eu gosto desse livro de Valdir, certo? Ele é um livro que eu gosto dele, a forma que ele foi escrita, certo? Foi escrito, aliás, né? Então, ele está mostrando também quantas versões existem para o final de Lampião e para o nascimento da Maria Bonita, que também foi um reflexo, né, que perdura até hoje e criou lá longas raízes na superstição e nas mentiras ingênuas de que a crendice popular constrói os seus ídolos. Portanto, o Lampião foi construído também através de pessoas que querem como ídolo o Lampião. Foi justamente o que eu falei, as pessoas que se vestem tal qual o Virgulino. Gente, encontrei pessoas nesses encontros, né? Encontrei pessoas que dormem e acordam vestidos de Lampião, do Virgulino, do rei do cangaço. Então, se espelham nessa pessoa, né? Posteriormente, vou falar mais sobre os versos, né, do Virgulino, porque é muito profundo e você estudar, devemos aplicar realmente um método, né? O meu é o método da psicanálise, né? E quero frisar que existem as correntes, são várias as correntes, pessoas que acreditam que a personalidade ela é formada e que os traumas eles ocorrem, pode realmente ocorrer nessas pessoas algum problema psicopatológico, né? Então, o Virgulino, no meu entendimento, isso tem muito a ver. Já a corrente da doutora Ana Beatriz Barbosa, que eu também gosto muito, né, e cito bastante,
ela diz que o psicopata, ele é 100% razão, 0% emoção. E que a pessoa tem o sistema límbico não funciona. Exatamente, o sistema límbico em Lampião não funcionava. Ele podia ver qualquer pessoa morrendo, se estribuchando ali no chão, ele matando, ele sangrando, e ele ficava sorrindo. E ele gostava. Então, por hoje, vamos ficar aqui e depois eu posto mais vídeos. Quem quiser pode dar o like aí, compartilhar os meus vídeos. E se eu encontrar alguma pessoa que queira estudar também dentro dessa linha, eu vou achar ótimo, porque eu até agora não tenho conseguido ninguém para me auxiliar nessa minha maneira de estudar. Já escrevi e publiquei um livro sobre isso, né? Mas me sinto sozinha para analisar dentro desse aspecto, dentro da psicanálise, da psicologia, da psiquiatria, quem é médico, eu não sou, né? Portanto, mas a doutora Ana Beatriz e eu me espelho muito nos ensinamentos dela, ok? Por hoje é só. Deixa aí o like, porque vai ter mais vídeos sobre isso, tá?